em Oséias, no capítulo 4. Já nem esperava de ministrar, né? Porque sempre quando o pastor anuncia um tema, a gente que costuma pregar tem que estar sempre preparado para não ser pego de surpresa, né? Então, na quarta-feira passada eu não tive como ministrar, eu já tinha descansado meu coração. Aí no meio do ensaio o pastor liga e fala assim: quarta-feira é tu, né? Falei, amém. Ele já sabia, né? Eu falei, não. Mas é a última quarta-feira do mês da família, entre tantas coisas que nós já aprendemos, então aprove ao Senhor que eu estivesse ministrando na última. Então você que abriu aí em Oséias no capítulo 4, lá no versículo 6, diz assim o santo livro: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Para você que gosta de anotar aí, o tema da nossa mensagem é família. O que eu quero ou o que Deus estabeleceu? Fica a reflexão aí para você. O profeta Oséias, ele foi usado por Deus, num dos temas centrais da sua mensagem, é o amor de Deus pelo seu povo. Ainda que esse povo se mostre infiel para com o seu Deus, Deus, através do profeta Oséias, profeta que recebeu uma ordem de se casar com uma prostituta, essa prostituta o abandona, o adultera, e ele vai lá, por ordem do Senhor, e compra essa mulher que estava sendo vendida. Através do profeta Oséias, Deus está mostrando o seu amor para com o seu povo, mostrando a sua misericórdia, sempre pronta para aqueles que estão dispostos a se arrepender. E o que o texto que o Senhor gerou no meu coração tem a ver com família? Porque Deus, através do profeta, está dizendo assim, vocês estão vivendo essa assolação, essa desonra, essa humilhação, não porque eu estou com raiva de vocês, não porque eu quero castigar vocês, porque única e simplesmente vocês abandonaram o conhecimento do Senhor, faltou conhecimento do Senhor para vocês. Mas como assim faltou conhecimento? Se Oséias vem muito depois de Moisés, ou seja, muito depois da lei ter sido dada ao seu povo. Porque presta atenção, se eu te der uma receita de um bolo, não significa que você sabe fazer esse bolo, você simplesmente tem a receita. Para você dizer que sabe fazer, você vai ter que pôr em prática, você vai ter que testar. Então o povo tinha a lei, ou seja, tinha a informação, eles não tinham o conhecimento, porque eles não colocavam aquilo em prática. Amém? E o que acontece? Quando se trata de família, além de tantas coisas que nós ouvimos, de tantas coisas que nós já lemos daquilo que foi escrito, existem detalhes que passam despercebidos. E às vezes a gente não pensa, não raciocina acerca daquilo que nós estamos ouvindo, porque é tanta gente falando que a gente acaba tomando aquilo como verdade. Amém? Por exemplo, quantos aqui já ouviram que família é um projeto de Deus? Quantos aqui acreditam nisso? Amém? Só que família não é um projeto de Deus, gente. Porque presta atenção, o que é um projeto? É uma ideia que foi escrita. Por exemplo, se eu tiver um projeto de uma casa, eu tenho uma casa? Eu só tenho o projeto. Então, se eu pegar o projeto da casa e dar para o diácono Átila, ele pode passar para outra pessoa e mudar esse projeto. Família não é um projeto de Deus, família é uma criação de Deus, é diferente. Então, se ele que criou, ela funciona do jeito que ele estabeleceu. Então, por exemplo, eu tenho um telefone, que não foi eu que criei, alguém fabricou.
E o fabricante, ele disse o seguinte: água, não. Mas eu posso simplesmente ir lá e... fabricante não sabe de nada, pô. Boto no bolso e mergulho na piscina. Eu posso fazer isso? Posso. Só que ele vai dar problema, porque o fabricante disse que não é para mergulhar. Então Deus deixou leis e deixou princípios acerca da família. E nós precisamos entender isso, porque não é do jeito que eu quero. Eu posso fazer do jeito que eu quero? Claro que posso. Pode um homem casar com outro homem? Sem problema nenhum. Pode uma mulher casar com outra mulher? Sem problema nenhum. Um homem casar com 200 mulheres ou uma mulher com 200 homens? Fiquem à vontade. Você só não pode pedir a bênção de Deus sobre isso, porque Ele vai abençoar aquilo que Ele estabeleceu. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês preferem ser felizes ou ter razão? Quem prefere ser feliz, levanta a mão, por gentileza. Deixa eu ver. Levanta a mão assim que é para eu poder ver. Quem prefere ser feliz? Levanta a mão, gente. Quem prefere ser feliz? Levanta a mão sem medo. Glória a Deus. Quem, assim como eu, prefere ter razão? Glória a Deus. Então, por exemplo, as solteiras que falaram que preferem ser felizes, eu, de acordo com a afirmação de vocês, posso conjecturar o seguinte: que se o futuro marido de vocês acabar de tomar banho, deixar a toalha molhada em cima da cama, você vai passar e vai olhar e vai falar assim: pô, ele deixou a toalha molhada em cima da cama de novo? Ah, não, mas, peraí, eu prefiro ser feliz. Se eu pegar a minha mão, vai cair? Vai não, né? Então vou pegar e vou pendurar. Pode ser que aniversário de casamento, teu aniversário, alguma data importante assim, ele esqueça. Aí tu, cheio de ódio, vai falar: ele esqueceu a data do aniversário de casamento de novo? Ah, não, não é possível. Aí tu vai parar e vai pensar assim: mas no namoro ele já não lembrava. Ele esquece a data do aniversário da mãe dele. Por que ele ia mudar depois do casamento? Não, eu não vou brigar, pô. Entre ter razão, eu prefiro ser feliz. Amém, solteiras? Eita. Para os solteiros que falaram que preferem ser felizes, eu posso conjecturar a mesma coisa. Por exemplo, você vai no trailer e fala assim: amor, você quer açaí? Ela fala: não. Amor, tem certeza que você não quer? Não, não quero não, vou lá comprar. Não. Aí você vai comprar, aí volta com ele, calda, um monte de confeito e tudo mais. Ela olha para você e fala: pô, dá um pedacinho. Não, você falou que prefere ser feliz. Toma, amor, pode comer. Ah, se ela comer tudo, não tem problema, ela não pediu, então eu tenho o dinheiro, eu vou lá e compro de novo. Você falou que prefere ser feliz. Amém? Se de repente está lá, se assistindo um futebol e tal, ela vira e fala assim: amor, a lâmpada queimou. Traduzindo, vai lá trocar agora. Pô, mas no meio do jogo, pô, tanta hora, tá... Você prefere ser feliz. Vai lá trocar. Porque o que acontece? As pessoas falam pra gente: ser feliz é melhor que ter razão. Só que isso daí, gente, deixa eu falar para vocês que ainda não casaram, é só da porta para fora. Entendeu? É da porta de casa para fora. Que depois que fecha, ninguém abre mão da sua razão. Dia que se acontecer de você aconselhar casal que está com problema, está com desafio e tal, aí você começa a conversar, fala você. Aí ela fala você agora. Aí ele fala, e você para, olha, peraí. Ué, gente, a situação de vocês é fácil de resolver. É só você abrir mão disso, ela abre mão disso, vocês se ajustam e está tudo certo. Aí ele vira e fala: não, mas eu já fazia isso antes de casar. Ela vira e fala: eu também. Ué, mas se vocês não abrirem mão, vocês vão ter que abrir mão do casamento, a escolha de vocês. Ah, mas não pode ser só ela? Não pode ser só ele? Mas vocês não querem ser felizes? Não foi eu que disse, foi vocês que falaram. A gente está a todo momento definindo o que é nosso, decidindo o que é nosso, e a gente vai repetindo: não, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Só que ninguém falou para vocês como é que é esse negócio. Atentem para o seguinte: em Êxodo,
No capítulo 33, no verso 3, Deus, através de Moisés, fala assim, ó: eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para Canaã. Foi isso que Deus falou? Foi isso que Deus falou? Os bons de Bíblia, responde aí. Deus falou para quê? Para o povo: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E o povo está 40 anos peregrinando no deserto, ouvindo o quê? A terra que mana leite e mel, a terra que mana leite e mel, a terra que mana leite e mel. É igual você que está solteiro e está pensando em casar: a terra que mana leite e mel, a terra que mana... Ô Senhor, a terra que mana leite e mel, a terra que mana leite e mel. Aí quando você chega na porta, entendeu? Você chega na porta, em Números 13, Deus fala assim para Moisés, ó: envia 12 espias, um líder de cada tribo, para espiar a terra. Moisés não prestou atenção no que Deus disse e deu uma ordem que Deus não deu. Disse assim, ó: vê se a cidade é fortificada, vê se tem, como é que é o exército, como é que é o povo, se é forte, se é fraco. Aí, ao invés deles fazerem o que Deus mandou, eles fizeram o que Moisés mandou. E eles trouxeram um fruto da terra, um cacho de uva extraordinário, 2 homens para carregar. E falaram assim, ó: verdadeiramente a terra mana leite e mel. Só tem um problema: lá tem gigantes, os descendentes de Anak, filisteus, gigazeus, heveus, heteus, perezeus, estão tudo lá. Presta atenção, quando eles olham para a gente, é como se eles estivessem vendo gafanhotos. E quando a gente olha para eles, a sensação é a mesma. E o que acontece com o povo? O povo desanima. É exatamente vocês querendo ser felizes. Que são detalhes, gente, que fogem à nossa percepção. Porque parece que os anos vão passando, o raciocínio é tirado de nós. Inclusive com o estudo da palavra. Ainda mais agora com os cortes, né? Fica mais difícil a gente parar para meditar em alguma coisa. Então, com a permissão do Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês, aqui para a nossa reflexão, algumas passagens que é dita assim e a gente não atenta. Amém? Por exemplo, em Gênesis 2, versículo 24, está escrito assim, ó: deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a mulher, e serão ambos uma só carne. Nas 6 versões que eu pesquisei, todas elas estão escrito: o homem vai deixar o pai e a mãe, e vai se unir à mulher, eles vão ser uma só carne. Apenas na corrigida e atualizada, se eu não me engano, que está escrito: apegar-se-á a mulher. E o que acontece? A gente não atenta que deixará o homem e vai se unir à mulher. O que está acontecendo hoje? O menino está se unindo à menina e não está deixando nem pai e mãe. Isso quando não se inverte o negócio. Se tornam uma só carne, depois eles se unem, não, se juntam, que é diferente, e aí, talvez, depois de muitos longos anos, eles deixam pai e mãe. Que não é o princípio que o Senhor estabeleceu. O que significa? Deixará um homem, alguém bem resolvido, que vai se unir a uma mulher bem resolvida. Acontece que tem um cara cheio de problemas, cheio de ranço, e vai se unir a uma moça cheia de carências. Aí ela acha que ele vai suprir as carências e ele acha que ela vai resolver os problemas dele. E o negócio não desanda, o negócio desanda. E o pastor falou aqui no domingo passado: as pessoas estão casando assim, ó: se não der certo, separa. Em Cristo digo a verdade e não minto. Desde que eu sou jovem, já tem um tempo, eu sempre fiquei me perguntando: o que é esse negócio de dar certo? O que significa dar certo? Eu vou casar, se não der certo eu separo. Eu sempre me pergunto: o que é dar certo? Aí a pessoa se separa, você fala: separou por quê? Ah, não deu certo.
Mas não deu certo por quê? Porque não deu certo. Mas você observou o que o Senhor falou? Então primeiro você cuida de você. E preste atenção, se unem, não se juntam. Eles não estão abandonando as famílias, eles estão deixando para formar uma outra. O contato ainda existe. A questão é que esta nova união tem uma prioridade, porque isso vai gerar uma outra família. Isso vai gerar uma outra família, então é do seu jeito. Então eu não estou casando com a minha mãe, e nem a minha esposa está casando com o pai dela. Do tipo, essa comida não é igual a da mamãe. Se você quisesse comer a comida da mamãe, continuava em casa. Mas você não cuida de mim igual meu pai. Continuasse com seu pai. Agora é outra conexão. E Deus está vendo nesta outra conexão a continuação do seu propósito, a continuação daquilo que Ele estabeleceu. Porque, por exemplo, quando o movimento feminista fala de aborto, eu não quero ter um filho de alguém que não presta, não era nem para você se relacionar com ele. Porque Deus, quando vê uma criança no ventre, Ele não vê uma criança. Por exemplo, quando Rebeca estava grávida, e as crianças estavam ali contendendo, Deus falou o quê? Tem 2 crianças no seu ventre? Não, tem 2 nações. A pastora Tânia Teresa fala que quando uma mulher aborta, ela não está simplesmente matando uma criança, ela está eliminando um projeto do Senhor. Porque os filhos são herança do Senhor. Amém? E a gente não atenta para isso, acha que é simplesmente abandonar o pai, a mãe, sair de casa, se juntar. Não, você já se resolveu? Ou você está saindo de casa para fugir de um conflito? Você vai entrar em outro. A terra, verdadeiramente, gente, mana leite e mel. Isso eu garanto para vocês. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Amém, Átila? Mana leite e mel. Só que tem gigante, a cidade é fortificada, entendeu? Os perizeus, heveus, heteus, gigarzeus estão tudo lá. Não vai ter. Israel acho que pensou o seguinte: tem um tapete vermelho, a gente vai chegar, o povo de Deus está chegando. Negativo. Amém? E o outro ponto que eu quero tratar com vocês é que está lá em Efésios 5, onde gera muitas discussões entre os casais no meio do povo de Deus, principalmente em relação às mulheres. No versículo 22, Paulo está dizendo assim, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, porque ele no 23 fala que ele é o cabeça da mulher, assim no 24 como ele fala, como Cristo é da igreja. E no 25 fala para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente ensina sobre isso, discute bastante sobre isso, a gente só esquece do que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 5, que fala que nós, no versículo 1, devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2 fala assim, se entregando como oferta e sacrifício a Deus. Então a gente esquece disso, que antes de eu buscar amar a minha esposa, primeiro eu tenho que imitar o Senhor. E ela, a mesma coisa. Então quando ambos buscam, primeiramente, amar ao Senhor, imitar ao Senhor, todo o resto fica fácil. Todo o resto fica fácil. Porque não se trata do que eu acho, mas é que o Espírito Santo gera em mim. Então, como é Ele que opera em nós, todos nós vamos conseguir praticar aquilo que Ele estabeleceu. A questão é que eu e você estamos unidos na força do nosso braço. Então tem um homem querendo estabelecer a submissão da mulher, e tem uma mulher cobrando o amor do homem. De vez em quando ela chega e fala assim: amor, você me ama? Aí você fala: amo. Mas ama mesmo? Ué, amo. Pode perguntar aos maridos aí se de vez em quando elas não perguntam isso. Prepara vocês aí que estão solteiros.
Elas vão perguntar, elas podem falar agora que não, mas vão. Porque de vez em quando elas acordam com aquela dúvida assim: será que não está comigo só por obrigação? Será? Aí ela vai lá: amor, fala, você me ama? Amo? Então ficam essas duas exigências, esses dois conflitos, porque a gente sempre pula primeiro aquilo que Deus estabeleceu. O que Ele estabeleceu? O que Paulo fala primeiro? Imitem a Deus como filhos amados. Quem é o seu primeiro pai nesse momento? O Senhor. Você recebeu uma nova filiação, a graça te alcançou, então primeiro você obedece a Ele. Atos 5:29, os apóstolos falam: importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Eu falo sempre para as meninas do Ministério de Dança, simples: Deus, família e igreja. Seu pai ou sua mãe vira e fala: hoje você não vai para o ensaio. O que você faz? Não vai para o ensaio. Por quê? A autoridade do pai e da mãe está acima da autoridade da igreja. Agora, se o teu pai e a tua mãe falam assim: hoje você não ora e você não lê a Bíblia, você vai falar assim: papai, mamãe, te amo, mas eu vou orar e ler a Bíblia, porque Deus está acima do senhor e da senhora. Porque é assim que funciona. Entendeu? Vem Deus, Gênesis 1, Deus no princípio criou os céus e a terra. Versículo 2, Ele cria a família. Lá em Atos, com o derramar do Espírito Santo, a igreja é estabelecida. Acontece que a gente não está bem com a nossa família, a gente substitui o trato com a nossa família com o serviço cristão, achando que Deus vai solucionar os problemas que eu estou vivendo lá. Negativo, Ele já estabeleceu princípios que nós temos que praticar. Mas e ela? Irmão, não está falando contigo? Vai e faz. Mas e ele? Não está falando contigo? Vai e faz. Então não tem a ver com a minha esposa, não tem a ver com o cônjuge, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Acontece que nós queremos uma família segundo aquilo que Deus estabeleceu, certo? Só que quando a gente fala isso, é acerca de Deus estar nos abençoando, Deus está provendo, Deus está cuidando, não em nós está obedecendo os princípios da palavra. Efésios 5, no versículo 1 e 2, como nós já falamos, é ser imitador dele, é se entregar a ele como oferta, como sacrifício. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Como um cordeiro mudo indo para o matadouro. O cordeiro, para quem não sabe, é o filhote da ovelha. Quando você conduz ele, ele não fala nada, você conduz ele para onde ele quiser. Ele está indo para o abate, ele nem fala nada, ele não resiste, não faz nada. Então, é esse o sentido que Paulo está falando. Já em Efésios 6, de 1 ao 4, 1 ele fala de obedecer, no 2 ele fala para os filhos honrarem, e no 3 ele fala para que vocês tenham vida longa na terra. E a gente sempre fala, quando fala com jovens, com adolescentes: olha, vocês têm que honrar seus pais, vocês têm que honrar os seus pais. Primeiro mandamento com promessa, é para vocês terem vida longa na terra. Mas a gente nunca fala para os pais assim: em nome de Jesus, irrita teu filho não, irrita teu filho não. Exemplo simples, por exemplo: filha, nós vamos comprar um vestido. Aí a filha fala: amém, irmão. Chega lá, a filha fala: mãe, gostei do amarelo. Aí a mãe fala: não, você vai levar o rosa. Mas mãe, eu gostei do amarelo. Vai levar o rosa. Por quê? Porque a mamãe quer. Não já fez o que ela queria? Não já fez o que você queria? Vai comprar o vestido. Deixa ela escolher a cor. Você não está abrindo mão da sua autoridade. E tem muitos filhos, infelizmente cristãos, que quando se fala dessa questão de honrar, ele pensa logo no jeito que o pai trata ele, de como o pai é, de como a mãe se comporta. Não, irmão, a honra é até o fim. Até o fim. Eu não estou falando de obediência cega, eu estou falando de honra. Entendeu? Você faz para ele como se estivesse fazendo ao Senhor, mesmo que ele não mereça. Entenderam? Então isso é aquilo que Deus estabelece para o marido, para a esposa, para os filhos. E eu fico me perguntando assim, quando eu vejo algumas contendas na rede social, eu fico diante de Deus, com todo temor e tremor, eu sempre falo com o Senhor: Pai, mas eles estão com a Bíblia mesmo?
é a mesma que a minha? Tem que ter essas questões, essas discussões. Agora o debate agora é sobre a parede preta na igreja. Eu falo, misericórdia. Vê se o pastor lá está pregando que há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, se Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É isso que ele está fazendo? Pô, deixa ele pintar a parede de verde fluorescente, rosa, sei lá o quê. Vamos analisar isso aqui, ó. Vamos analisar o que está escrito. E a mesma coisa é isso acerca da família. Quantos aqui já leram aquele livro Heróis da Fé? Alguém já leu? Heróis da Fé? O livro Heróis da Fé conta de forma resumida a biografia de alguns reformadores, de alguns avivalistas, como Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley. Quando você pega a vida deles, quando você lê lá a biografia deles, todos eles têm uma coisa em comum: amavam a oração e amavam a leitura da palavra. E o resto, Deus operava através deles. Quando teve problema na igreja, Pedro disse o seguinte: a gente não pode deixar a oração e a palavra. E aí, o que eu pergunto para os... Quando eu estou com um problema na minha família, eu vou resolver esse problema segundo o que diz a palavra ou segundo o que eu acho? E eu já falei com alguns irmãos, às vezes acontece alguma coisa, se isso é possível biblicamente, eu não sei. Eu sei que eu paro, respiro, olho para o alto e falo: Senhor, aumenta a graça. Aumenta a graça que está complicado. E Ele é fiel, Ele aumenta a graça e a gente vai indo. Faz o que eu quero? Não, mas não casou comigo para fazer o que eu quero. E isso em todos os relacionamentos. Quando eu me relaciono com alguém, como eu falei aqui, em Romanos 12, 18, Paulo fala: quando estiverdes em vós, tendes paz com todos. Quando eu me relaciono com alguém, eu começo a observar como essa pessoa se comporta, qual é o jeito dela, e sem abrir mão da minha individualidade, da minha identidade, eu procuro compreender aquela pessoa para quê? Para que no que depender de mim, a gente tenha um bom relacionamento, a gente tenha um bom caminhar, porque eu sei que nós somos diferentes, em algum momento nós vamos discordar, e eu procuro entender o seguinte, que esse discordar não atrapalhe o relacionamento, que a gente possa continuar caminhando. E a desconstrução da família hoje está fácil, porque a gente não está atentando para isso. Por exemplo, a gente não forma a identidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Como assim, Carlos? Jesus, quando ele saiu do Jordão, ele ouviu uma voz do céu que dizia assim: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele vai para o deserto, ser tentado. E o tentador vira para ele e fala assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque eu sou, não preciso te provar nada. Então tem muito jovem, criança, jovem, adolescente, que não tem isso convicto, que chega assim: será que teu pai te ama mesmo? Ele não está deixando isso aí porque ele não te ama. Ele não deixa você fazer isso porque ele não te ama. E eu vi recentemente um homossexual ensinando para crianças acerca da identidade de gênero. Então, se você é o que você quiser, então você não é nada. Então, se você não é nada, eu posso dizer o que você é. E você acaba ficando perdido. E aí tem jovem dizendo que é um cachorro, que é um gato, e vida que segue. Por quê? A gente não está fortalecendo as nossas famílias na palavra. A gente não está formando o caráter, a gente não está cooperando com a identidade deles. E quantos já ouviram falar que essa é a geração mais fraca? Que é a geração do mimimi, que não aguenta nada, que é a geração frágil, que não pode apertar um pouquinho, que não pode dar uma bronca. Eu só faço uma pergunta: quem formou? Eu quero saber quem foi que formou. Que eu sempre digo o seguinte: tirando Deus, porque Deus não tem princípio nem fim, tirando Deus, tudo tem um início, tudo tem uma origem. Essa geração mais fraca, tá, quem foi que formou?
Quem foi que trancou essa geração dentro de casa? Quem foi que não ensinou essa geração a resolver problemas, a lidar com conflitos, a lidar com rejeição? Quem foi que ensinou essa geração que eles tinham que ser aceitos em tudo? Quem foi que falou isso para eles? Quem foi que ensinou para eles para ir para a rede social discutir com gente que eles nem conhecem? Porque a geração passada ouviu o seguinte: é estranho, não dá nem atenção. A geração agora ouve, é estranho, vai e mostra para ele que ele está errado. E a geração está perdendo a pouca energia que tem. E aí fala assim: ah, mas meu filho é preguiçoso, minha filha é preguiçosa. Ele é preguiçoso, ela é preguiçosa, ou você que não teve paciência para ensinar ele a fazer alguma coisa? Porque é repetição. Ele não vai acertar de primeira. Há um tempo atrás, lá em casa, a Kênia varreu o lixo, deixou no canto. O Juninho foi lá, pegou a vassoura e começou a varrer. Aí a Kênia virou, eu falei assim: amor, lá, ó, Juninho tá bagunçando tudo que tu juntou. Aí ela falou: não, amor, ele não tá bagunçando. Ele tá varrendo, ele tá juntando. Só que do jeito dele. Aí eu falei: não, verdade. Do jeito dele, ele tá juntando. E qual é a prova? Que ele largou a vassoura e foi buscar a pá. Ele largou a vassoura e foi buscar a pá. Ou seja, ele espalhou tudo, mas do jeito dele, na mente dele, ele estava juntando. Cabe a nós o quê? Continuar repetindo. Então é muito fácil a gente não ter trabalho e depois acusar o outro. E às vezes a gente também olha assim e diz assim: poxa, mas fulano não é crente, vive bem com a esposa, está tudo bem com os filhos, a família dele é uma bênção. Pô, mas por quê? A resposta continua na palavra. Jeremias 1,12, Deus disse assim, ó: Deus vela em fazer cumprir a tua palavra. Eles podem não ter confessado Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, mas se eles cumpriram o princípio que Deus estabeleceu, Deus inevitavelmente vai abençoar. Deus inevitavelmente vai prosperar. Por quê? Eles estão cumprindo com aquilo que Deus deixou estabelecido. Então, gente, de tudo aquilo que nós ouvimos esse mês, cabe a nós a responsabilidade de pôr em prática, de atentar aquilo que o Senhor deixou escrito, de atentar aquilo que o Senhor deixou registrado. E enquanto eu orava, enquanto eu falava com o Senhor, eu falava com Deus o seguinte: eu só queria pregar sobre um tema, até Jesus voltar, que era a observância da palavra. Então, veio para mim falar sobre família, e Deus me direcionou para a palavra, porque é o que Ele estabeleceu, é o que Ele deixou escrito. Então, cabe a todos nós voltarmos para a palavra. E eu não estou aqui jogando peso sobre vocês, porque enquanto eu preparava, o Senhor falava comigo. Gente, teve muitas vezes que eu ministrando para as crianças no domingo à noite, era desafiador, que eu falava com o Senhor: Deus, o que eu vou falar, o que eu vou ministrar? Senhor, por que o Senhor não me deu a história, por que o Senhor não me deu a palavra? E diante de Deus, gente, falei: vamos embora. Deus não falou nada. Eu pegava a Bíblia, abria, lia, e o Senhor começava a ministrar ao meu coração a história que eu tinha que ministrar às crianças. E era uma bênção, a gente fazia atividade e tal, a gente orava, terminava. Quando as crianças saíam, o Espírito Santo falava ao meu coração: eu não falei com eles. E eu entendia claramente que aquilo que eu ministrei para as crianças era o Senhor ministrando ao meu coração. Então eu ministrei para as crianças aquilo que eu precisava ser ministrado. Então aqui eu não estou aqui nessa noite acusando ninguém. Eu estou aqui falando com os irmãos aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque a palavra do Senhor, ela não é uma espada de dois gumes, ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, vai cortar profundamente aí, mas primeiro vai cortar profundamente aqui. Porque eu fui o primeiro a ouvir. Então que todos nós venhamos assumir esse compromisso de construir famílias fortes, de construir um legado, de deixar uma geração melhor da qual aquela que nós recebemos. Amém? Deus abençoe a todos.